As figuras de linguagem são recursos linguísticos na qual os autores a utilizam para a construção de uma linguagem mais diversa e eloquente. Assim, desfrutam de expressões conotativas, sonoridade dos vocábulos, além de brincar com a ordem das palavras dentro de uma oração. Desse modo, são classificadas sob os aspectos semânticos, sintáticos ou fonológicos, assim empregados dentro de uma frase ou oração. Neste caso, irei tratar das figuras de construção ou sintaxe. Primeiramente, boa noite, Grace. Bom, figura de linguagem, mais precisamente sintaxe. Vamos lá. Primeira é a elipse, que consiste basicamente numa omissão de um termo anteriormente enunciado ou sugerido dentro do contexto. Exemplo: são indisciplinados, mas acredito que meus alunos serão aprovados. Meus alunos são indisciplinados, mas acredito que meus alunos serão aprovados. Consiste basicamente numa ocultação, porém, em certos casos, como por exemplo na redação, ela é necessária. Bom, já a zeugma também consiste na omissão de um termo anteriormente expresso, se parece muito com a silepse, porém tem uma diferençazinha. Consiste no exemplo: os adultos foram para o trabalho, as crianças para a escola. Os adultos foram para o trabalho, as crianças foram para a escola. No caso, uma omissão de um termo que justamente vou falar mais uma vez, na redação é muito utilizada, né? Ou você troca por um sinônimo ou você nem coloca. Isso é muito comum. Porém, essa é uma omissão na qual é anteriormente colocada dentro do contexto. Já o assíndeto também consiste numa omissão, porém numa omissão de conjunções coordenativas. Segue o exemplo: a tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. Cecília de Meirelles. O que seria, no caso, mais correto, de certa forma, mais viável, seria: a tua raça quer partir, ir guerrear, e sofrer, e vencer, e voltar. No poema original, ficaria todos com vírgula, ou seja, seria uma omissão deste tipo de conjunção. Polissíndeto. Bom, juntamente com assíndeto, há uma repetiçãozinha aí, porém não há omissão neste caso, e sim uma repetição de conectivos, ou seja, uma repetição de forma enfática dos conectivos. Segue o exemplo: e sob as ondas ritmadas, e sob as nuvens e os ventos, e sob as pontes, e sob o sarcasmo, e sob a gosma, e sob o vômito. Euclides da Cunha. Ou seja, e sob, e sob, e sob, a repetição do conectivo e. Pleonasmo traz uma ideia de redundância, juntamente com a repetição de ideias, com o objetivo de enfatizá-las, principalmente na literatura, traz a ideia de enfatizar. Porém, no vocabulário comum, no vocabulário principalmente da nossa região, vira motivo de chiada, né? Em relação a subir lá para cima, descer lá para baixo, mas é muito utilizado dentro da literatura. Segue o exemplo: arregaçou as mangas e encarou de frente a situação. Encarar de frente, né? Se torna uma ideia redundante. Silepse traz uma ideia de concordância e juntamente de omissão. Bom, a silepse é um pouquinho mais complicada, mas ela é conhecida como uma concordância ideológica, né? Ela se refere a gênero, a número, pessoa. Segue o exemplo: todos nesse país somos importantes no combate à violência. O verbo somos não está, de certa forma, concordando com o sujeito todos. Todos neste país somos importantes. Porém, há uma omissão nesse sentido. No caso, nós, neste país, somos importantes no combate à violência. Juntamente com a concordância, meio que, né? E uma omissão, que neste caso seria do nós. Outro exemplo muito comum é nós. Exemplo: os brasileiros somos bastante otimistas. O nós concorda com somos. Porém, você vê que fica meio como se fosse algo mais coloquial, algo mais oral. Já o hipérbato se baseia na troca da ordem direta. O que seria isso? Basicamente é uma troca da ordem direta dos termos da oração. O exemplo clássico dessa figura de construção da sintaxe é o próprio hino nacional, que é não somente essa parte que eu vou parafrasear aqui, citar,
mas também várias outras partes do hino. Essa parte aqui que é muito comum. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo erocubrado e retumbante. O certo, se é que tem o certo, seria basicamente as margens plácidas do Ipiranga ouviram um brado retumbante de um povo heróico. Anáfora, nesse caso, consiste na repetição da mesma palavra ou expressão no início. Ou seja, frases como, vou citar aqui o poema de Manuel Bandeira: era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Era uma estrela tão alta, fria, sozinha, luzindo do fim do dia. Claramente traz uma ideia aí de repetição constante, né, no início de cada frase. Neste caso específico da expressão era uma estrela sozinha, era uma estrela tão fria, tão alta. Anacoluto é muito comum nos discursos de linguagem de forma oral, consiste numa pausa, na qual também altera a sequência lógica da estrutura da frase. Exemplo: esses políticos de hoje não se pode confiar. Numa sequência, de certa forma, lógica, assim como o hino nacional, esses políticos de hoje não são confiáveis. Ou então, não se pode confiar nesses políticos de hoje. Seria mais ou menos isso, uma alteração na sequência lógica da oração da frase.